Por que você prescreve 15 repetições no treino do seu aluno? Por que prescreve 10? No que você se baseia para fazer isso? Gente, o objetivo da aula hoje é muito simples. Como prescrever treino resistido para um aluno idoso? Eu sou o Guilherme, faço parte do time da Ativa Clube e eu estou começando hoje com vocês mais um episódio do nosso programa Ativa 10K, que é aquele programa voltado para você, profissional de educação física e personal trainer, que quer faturar pelo menos R$10 mil por mês. Esse é o nosso grande desafio, o nosso grande objetivo com você. Te levar até esse faturamento de 10 mil, utilizando como estratégia o atendimento para o aluno idoso, que a gente acredita que é um aluno que tem muito potencial de investimento, é um público super fiel, né? E também está muito presente, cada vez mais presente dentro das academias e necessitando de um atendimento personalizado. Então, com essa estratégia aliada a outras que a gente vai te ensinar durante a nossa programação, é que a gente vai levar vocês aí a faturarem R$10 mil por mês. Gente, como prescrever treino resistido para um aluno idoso? O que eu levo em consideração para elaborar um treino? Eu vou mostrar para vocês um passo a passo da estrutura que nós utilizamos aqui na Ativa Clube com os nossos alunos, certo? Bom, e por que é importante eu ter uma estrutura de treino? Importante para a gente saber distribuir as variáveis do nosso treino e também a ordem dos exercícios. É também importante a gente ter uma estrutura de treino para ter uma segurança maior na hora de prescrever para o nosso aluno. Então, eu não vou simplesmente escolher exercícios e vou jogar na aula. Eu tenho que ter uma ordem, né? Tem que ter uma sequência, e eu tendo essa sequência, eu vou dar mais segurança para esse meu aluno. Eu tenho menos chances de erro. Lembrando, né, que a gente cometer erros com um aluno idoso, principalmente, é muito sério, né? Porque a gente está lidando diretamente com a saúde dele. E a gente pega pessoas muito frágeis para trabalhar, né? Então a gente não pode errar. Outra característica, outra importância, né, da gente ter uma estrutura de treino é que a gente vai ter mais praticidade. Então eu tenho, não que eu tenha trabalho, mas eu tenho um pouquinho, de repente, mais trabalho para elaborar uma estrutura, mas depois que eu tenho essa estrutura pronta, fica muito mais fácil para eu prescrever o treino de todos os meus alunos, porque eu já vou saber a sequência, então eu só vou distribuir, né, os exercícios que eu pretendo durante aquela aula. Tá? E isso também valoriza muito o nosso trabalho, que é diferente um profissional que tenha uma aula toda estruturada, tenha um método, do que aquele que, como eu falei antes, simplesmente joga exercícios no ventilador. Nem sabe o que está fazendo, por que está utilizando tal ordem, por que está utilizando um volume de treino X, né, a velocidade de execução tal, né, tudo isso são variáveis importantes que tem que conter, né, na estrutura do nosso treino, que devem estar lá. Muito bem, vamos lá então. Lembrando de uma coisa também, olha só, quando a gente fala em método, né, a gente não está falando que a gente está criando um treino igual para todos os nossos alunos, tá? A gente está criando, e sim, uma estrutura. E diante dessa estrutura é que a gente vai fazer um treino específico para cada aluno. Até porque cada aluno tem o seu nível de capacidade funcional, tem as suas particularidades, as suas restrições, né? Tem o seu nível de condicionamento físico e tem seus objetivos específicos, né? Então, eu posso pegar uma pessoa, daqui a pouco receber um aluno com 70 anos, totalmente fragilizado, e posso receber um aluno de 70 anos que tem um histórico de atleta durante a sua vida. Então, a condição dessas pessoas são totalmente diferentes. Então eu não posso passar, obviamente, o mesmo treino para essas duas pessoas. Eu devo ter, sim, um treino específico para cada uma delas. Mas eu posso, sim, usar a mesma estrutura de treino.
E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, certo? Vamos lá, o que a gente vai fazer então? Eu vou pegar como referência uma aluna que a gente atende aqui na Ativa Clube, tá? Obviamente que eu vou só mudar o nome aqui, eu vou mudar o nome dela para não ter problemas, tá? Então eu vou chamar ela de Joana, tá? Então o primeiro passo para a gente elaborar aqui um treino resistido para esse aluno é conhecer esse aluno e saber quais são as características desse aluno, tá? Então, no caso aqui, a gente vai trabalhar com a dona Joana e eu vou trazer as características dela aqui para vocês, tá? Bom, a dona Joana, ela tem 72 anos de idade e ela está num nível de classificação funcional como fisicamente condicionada, tá? Fisicamente condicionada. Vamos lembrar que isso aqui é super importante, a gente já falou em outras aulas, que é o nível de capacidade funcional do meu aluno idoso. Lembrando, o aluno idoso ele pode ser classificado em 5 níveis, de acordo com o nível de capacidade funcional dele, tá? Desde a elite física, que é aquela pessoa que eu até citei antes, né, que tem todo um histórico já de exercício ao longo da vida, foi atleta, participa de competição, enfim, até aquele idoso acamado, fragilizado, que é totalmente dependente de outra pessoa, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz lá na avaliação física, uma das primeiras coisas, na verdade, é justamente identificar qual é o nível de capacidade funcional desse meu aluno. A partir desse conhecimento, eu vou saber quais são as principais variáveis que eu devo trabalhar com ele, tá? Outra característica da dona Joana, ela é hipertensa, ela tem osteopenia, e ela relata com muita frequência dificuldades de subir e descer escada, tá? Todas essas características aqui são super importantes na hora de eu prescrever, para eu elaborar um planejamento de treino para ela, tá? Vou botar aqui, ó, dificuldade, escadas. Certo? Muito bem. Gente, a partir destas informações, tá? Eu já começo a ter uma ideia de mais ou menos o que eu posso fazer com essa aluna, tá? Vamos partir daqui, ó, do nível de capacidade funcional dela, tá? Como eu sei que ela é fisicamente condicionada, inclusive ela trabalha ainda, né? As variáveis mais importantes para eu trabalhar com ela são força, flexibilidade, equilíbrio, resistência muscular e cardio, agilidade, deixa eu me lembrar se tem mais alguma, coordenação. Isso aqui é muito importante, tá? Porque dependendo do nível de condicionamento, no nível de capacidade funcional do aluno, mudam as variáveis que são mais importantes de trabalhar com cada aluno, tá? Bom, o fato dela ser hipertensa, a gente fala em outras aulas aqui do nosso programa também, mostra que a gente tem que fazer um trabalho combinado com ela. Ou seja, treino resistido, que a gente está falando hoje, com treino aeróbio. E o treino aeróbio é super importante para a hipertensão, tá? Mas como hoje a gente está falando mais do treino resistido, eu vou dar uma atenção justamente para o treino de força. Então, treino combinado,
E aqui tem um outro detalhe importante também, que a gente tem que ter muito cuidado para não trabalhar com muita frequência questão de isometria, né? A isometria tem uma tendência de elevar um pouquinho a pressão arterial, tá? Assim como um volume muito alto também de trabalho. Então, são detalhes que a gente deve cuidar e eu vou cuidar aqui no treino da dona Joana, tá? Questão de osteopenia. O que é osteopenia? Começa uma fragilidade óssea, tá? Mas ela não tem fratura, não está com osteoporose ainda. Então, a gente já viu em outras aulas aqui do Ativa 10K que é super importante um trabalho de reforço muscular, tá? Um trabalho de força e também um trabalho que envolva impacto, tá? Super importante, então, para eu estar pensando no treino da dona Joana. Impacto e também força. Agora, ela relatou que ela tem dificuldade de subir e descer escada. Então aqui, como é uma atividade diária dela, eu vou usar como estratégia alguns exercícios que vão simular mais ou menos esse movimento que ela faz, de subir e descer escada. Então, eu vou colocar isso no meu treino, tá? E quando eu penso aqui em dificuldade para subir e descer escada, dá para a gente perceber também que esse movimento, a gente pode trabalhar mais questões de amplitude de movimento, principalmente do quadril, do joelho, né? Além de equilíbrio dinâmico, né? Então, são elementos que a gente pode colocar também no nosso treino. Ó, equilíbrio dinâmico, obviamente trabalho de força que a gente vai ter que trabalhar com ela, questão de amplitude de movimento, então um trabalho de mobilidade articular é super importante para a dona Joana. Ó, amplitude de movimento. Então, a partir desse primeiro passo de identificação das características, vocês podem perceber que aqui eu já tenho diversas informações que me trazem mais segurança, né, para prescrever, para evitar qualquer tipo de erro no trabalho com ela. E também eu vou conseguir uma eficácia maior do meu treino, porque eu vou trabalhar em cima daquilo que ela precisa, em cima das necessidades específicas da minha aluna. Então aqui é um conjunto aqui de características que são bem importantes. E é muito diferente eu saber isso aqui, ou eu simplesmente receber a minha aluna e passar qualquer tipo de exercício, como eu falei lá no início, né? Aí eu sabendo as características, eu tenho muito mais chances de acerto na prescrição do meu treino. Bom, mas esse é apenas um primeiro passo, tá? O segundo passo, onde eu vou colocar essas informações aqui que eu peguei, é identificar em qual fase do treino está essa minha aluna. Bom, e quando eu falo em fase do treino, eu vou lembrar da periodização, né, da programação, daquele planejamento mais longo que eu fiz com ela. Então, no caso aqui, eu vou usar justamente o que eu estou fazendo com ela no momento. Ela está num período, ela está no 6º mês com a gente, tá? Então, ela está no mesociclo 6. No mesociclo 6, tá? Esse mesociclo aqui, no trabalho, na verdade, com a dona Joana, a gente está fazendo uma periodização ondulatória, tá? Que é uma periodização onde a gente acaba mesclando várias variáveis, tá? Então, é importante aqui a gente saber qual é o microciclo que ela está. Vamos lembrar, gente, que o macrociclo é aquele planejamento mais longo, o mesociclo é como se fosse praticamente um mês, tá? Então, o microciclo acaba sendo uma divisão ainda menor do meso, tá? E ele corresponde a mais ou menos uma semana do treino. Nesse microciclo aqui, a gente está justamente no microciclo que a gente chama de estabilizador.
estabilizador, tá? Se a gente for lembrar lá da aula que a gente deu de periodização, os microciclos podem ser classificados, tá, em estabilizador, em ordinário, de choque, o recuperativo, né? Nesse caso dela aqui, ela está no estabilizador. O que isso quer dizer? Que ela passou possivelmente por um microciclo ordinário, mais intenso, na semana passada, ou ela está entrando num período também de um microciclo um pouco mais intenso. Então, nesse aqui, eu não vou trabalhar com uma intensidade máxima com ela, tá? O microciclo estabilizador tem como característica a gente trabalhar com uma carga de 40% a 60%, né, da capacidade total dela, tá? Outra característica é que a gente trabalha num volume entre 12 e 15 repetições, tá? Como ela tem uma frequência semanal de 2 vezes por semana, eu estou fazendo um treino único para ela. Ó, um treino único. E o que acontece? Como a minha periodização é ondulatória, no primeiro dia de treino dela da semana, eu vou dar uma ênfase para membro inferior, tá? Então eu vou diminuir o volume dos exercícios de membro inferior, tá? E no segundo dia da semana, eu vou inverter. Eu vou dar uma ênfase para membro superior. E aí eu vou trabalhar com um volume mais baixo e uma carga um pouquinho mais alta. Então eu faço esse joguinho. Ó, num dia eu trabalho com um volume mais baixo para membro inferior, tá? E um volume mais alto para superior, e depois eu vou inverter. Até como forma de motivar ela e não ficar fazendo sempre a mesma coisa. Isso é uma questão importante também. A gente pensa, obviamente, na questão da periodização, da parte técnica, mas a parte motivacional é super importante para o nosso aluno, tá? Então, eu já tinha ali todas as informações, as características dessa minha aluna. Agora, eu tenho as informações da fase em que ela se encontra na minha periodização. E agora eu vou para o terceiro passo, que é a estrutura do treino. E aqui chegamos no ponto da aula, no ponto mais importante dessa nossa aula aqui de hoje. Como é que é a estrutura do meu treino? O que é o treino? É a sessão, né? A sessão de treino. O que é importante aqui? Como é que eu defino a minha estrutura? Nós, na Ativa, a gente tem vários passos que constroem a sessão do treino, né? E eu vou mostrar isso para vocês agora. Não é somente a parte principal. E a gente vai começar justamente com uma anamnese inicial. Vamos, vai começar o treino com uma anamnese? Sim, por quê? Porque o nosso aluno idoso, cada dia que a gente recebe ele, cada dia é um dia, né, a gente fala. Porque a gente tem toda uma programação já feita do treino, tá? Mas daqui a pouco esse aluno chegou na aula e alegou que não dormiu bem de noite. A gente descobre que ele não tomou alguma medicação. Então, todo aquele treino que a gente programou para ele vai ter que sofrer uma alteração em função disso que aconteceu com ele na noite anterior, ou no dia que esteja acontecendo com ele, tá? Então é importante, a primeira coisa, a gente fazer uma anamnese inicial com ele, para saber se tem alguma coisa diferente em relação, né, à rotina, se aconteceu alguma coisa diferente com ele, tá? Um segundo momento, aí a gente vai começar a aula mesmo. Então a gente vai fazer aqui, só um detalhe, quando a gente passa pela anamnese inicial, eu já vejo também os dados vitais do meu aluno, tá? E isso aqui difere, tá? De acordo com as características do meu aluno. A dona Joana, por exemplo, ela tem hipertensão. Então, antes de começar a aula, eu vou verificar a pressão arterial dela, tá? Isso aqui é um padrão da Ativa e a gente faz com todos os alunos. Além da pressão arterial, normalmente a gente vê a saturação do aluno
E, claro, a gente consegue ver a frequência cardíaca de repouso, né, dela. Ela não está no repouso absoluto, mas a gente consegue ter a ideia da frequência cardíaca naquele momento dela. Certo? Passando essa fase de anamnese, dados vitais, a gente vai para a aula mesmo, tá? E para começar a aula, a primeira proposta é fazer uma liberação miofacial, tá? Importante ali para evitar qualquer tipo de... Evitar não, daqui a pouco se o aluno tem algum tipo de contratura, tem uma dor muscular, enfim, para soltar um pouco essa musculatura, né, e ter uma capacidade maior até de gerar força durante o treino, a gente dá uma liberada. E aqui a gente pode usar tanto aqueles rolinhos, né, o foam roller, que é bem conhecido, como também a gente pode usar uma bolinha de tênis para fazer uma liberação na fáscia plantar, né? Ou o aluno coloca a bolinha na parede e passa nas costas, ou a gente mesmo passa no aluno. É bem importante esse momento e o aluno gosta, né? O aluno gosta porque é uma atenção a mais que a gente está dando para ele, tá? Passado esse momento da liberação, aí a gente vai pro aquecimento, que a gente faz através das mobilidades articulares, tá? Então, anamnese, dados vitais, começou a aula com uma liberação, trabalho de mobilidade, e aí a gente vai para uma outra etapa, que é da ativação muscular. Então, olha, tem gente que começa já passando exercício e tal, a gente nem chegou próximo ainda da parte principal do treino. Nessa ativação muscular, aí eu posso fazer agachamentos, exercícios mais simples, né? Só para aquecer a musculatura desse aluno. E eu gosto de fazer muito aqui também trabalhos de equilíbrio, tá? Que é uma variável que sempre deve ser trabalhada com um aluno idoso. Tá? Passado, então, esse momento de ativação, eu vou colocar mais um exercício aqui, só que agora com o objetivo de acelerar um pouquinho a frequência cardíaca desse meu aluno. Então, vocês podem ver que eu estou preparando muito bem esse meu aluno, passo a passo, para aí sim eu entrar na parte principal do treino. E aqui sim vai chegar o ponto lá que a gente chegou de colocar os exercícios, de saber qual é o momento da periodização que a gente está, tá? É nesse momento aqui da parte principal. Então, olha cada coisa que a gente fez aqui, ó, para chegar na parte principal, tá? Passado essa parte principal, a gente faz um alongamento. E aqui eu dou preferência para um alongamento passivo, né? Já que eu estou atendendo o aluno de forma individual, personalizada, eu vou aproveitar esse momento para fazer um alongamento no meu aluno, porque assim ele vai estar numa posição confortável e relaxada. E é diferente o aluno fazer o alongamento nele mesmo, né, do que o professor fazendo no aluno. Quando o aluno está fazendo nele, ele está alongando a musculatura, mas ao mesmo tempo ele está se contraindo, diferente do alongamento passivo, tá? Fechou essa parte do alongamento, acabou a aula? Não, ainda não. Aqui a gente vai ter a última parte, que é o feedback. Se lá no começo eu converso com o meu aluno, na anamnese inicial, para saber o que aconteceu com ele, se tem alguma coisa diferente, lá no final eu vou voltar a conversar com esse meu aluno para saber como que foi essa aula aqui para ele. Se ele teve algum tipo de desconforto, se a aula foi muito intensa, se ele apresentou algum sintoma daqui a pouco que incomodou ele, tá? Então, essa aqui, ó, é a estrutura que nós da Ativa Clube usamos com os nossos alunos, tá? Anamnese inicial, dados vitais, liberação miofacial, mobilidades articulares, ativação muscular e equilíbrio, aumento da frequência cardíaca, parte principal do treino, alongamento passivo, feedback. Depois de tudo isso,
acabou a nossa aula. Vamos agora para a parte prática, então. Vamos pegar aqui os elementos, então, que nós temos da Dona Joana, tá? Então, a anamnese inicial, tá? Até vou pegar o nosso caderno agenda, aqui da Ativa Clube, tá? Que depois eu vou mostrar para vocês também. Aqui no nosso caderno agenda tem alguns espaços aqui para a gente colocar justamente toda essa estrutura aqui da aula, tá? Então, anamnese inicial. Bom, a Dona Joana, nesse dia aqui, ela me relatou que ela estava com dificuldades para dormir. Isso já me deixa uma pulguinha atrás da orelha, tá? Porque daqui a pouco ela não teve um sono profundo. Pode ser que ela apresente algum sintoma de fragilidade, enfim. Então eu já fico com o pé atrás aqui, porque ela me relatou essa dificuldade para dormir, tá? Os dados vitais dela aqui, verifiquei então a pressão arterial dela, tá? Vamos botar aqui, ó, deu 124/85. Isso porque ela toma medicação de manhã cedo, então ela já vem com a pressão dela estabilizada para a aula, tá? A frequência cardíaca dela, claro que não está em repouso absoluto, deu 72 batimentos, tá? E eu vejo a saturação ainda, tá? E aqui deu 98. Tudo certo, tudo tranquilo. Comecei a aula com ela, tá? Liberação, mobilidades. Eu vou passar aqui um exemplo de uma aula realmente, vou escrever aqui a aula que eu fiz com ela, tá? E depois a gente vai mostrar algumas imagens dos exercícios que a gente selecionou. O que é importante, gente? Todos os treinos que eu faço, eu preciso ter equilíbrio. Precisa ser um treino equilibrado. O que eu quero dizer com isso? Equilibrado em relação aos grupos musculares que eu vou trabalhar com esse aluno, tá? Ainda mais porque eu estou nessa fase estabilizadora do treino, então é um treino único. Se eu tivesse, por exemplo, na fase do microciclo ordinário, eu poderia fazer uma rota dividida. Vocês lembram do conceito de rota dividida? É quando a gente divide o treino, divide por grupos musculares. Então, por exemplo, no treino A, eu poderia trabalhar só exercícios de peito, de tríceps, parte anterior da coxa, parte interna. O que acontece? Eu não vou aumentar a carga aumentando o peso, mas eu vou aumentar sim a intensidade do treino, aumentando o número de exercícios por grupo muscular. Então vocês podem ver que é diferente as fases do treino, né? Na fase de microciclo ordinário, por exemplo, a intensidade é maior, mas não quer dizer que eu vá aumentar, né, a carga de cada exercício. Eu posso aumentar o número de exercícios. Então é uma estratégia para a gente aumentar a intensidade do treino, tá? Vamos lá então. O que eu prescrevi aqui então para ela, tá? Ela fez a liberação aqui, ó, com a bolinha. Depois, mobilidades, eu gosto de fazer as mobilidades com, eu chamo aqui de PVC, pode ser bastão, tá? Então eu vou mostrar depois nas imagens ali, aí faço bem equilibrado, pego as principais articulações, ombro, tronco, quadril, joelho, tá? Tornozelo, gosto de fazer bastante também, até em função de instabilidades, tá? Passado aqui as mobilidades, faço um trabalhinho de agachamento sem carga, poucas repetições, tá? E trabalhinho também de instabilidade, certo? Para aumentar a frequência cardíaca dela, peguei um step, fiz um movimento de subir e descer. Ok? Vamos botar aqui as séries e repetições também. Tá? Normalmente, ó, as mobilidades eu coloco uma série de 10 repetições. Né? Nesse momento aqui de ativação muscular também, tá? Número de repetições bem baixo. Subir e descer no step, vamos botar aqui, ó, uma sériezinha também, tá? De 20 a 30 segundos. Agora a parte principal do treino. Como eu falei, a ideia é de fazer um treino equilibrado, tá? Então, comecei nesse dia aqui fazendo, alternando, ó,
um agachamento sumô com uma remada aberta no TRX. Tá? Uma coisa importante, gente. Aqui no espaço que a gente tem disponível, a gente tem exercícios para musculação e para treinamento funcional. E a gente gosta de mesclar essas duas atividades. O funcional, porque tem uma relação direta com os movimentos que os nossos alunos fazem no dia a dia, e a musculação, a ideia é realmente de reforço muscular, tá? Então, como a gente tem disponível essas duas modalidades, eu acabo mesclando isso, tá? Isso você pode fazer também, assim, ou na academia ou em casa, porque se tu estiver numa academia de musculação, você consegue também fazer exercícios funcionais, né? E na casa, se estiver numa residência, por exemplo, você pode também alternar exercícios de força isolados na musculação com exercícios funcionais, tá? Dá para fazer isso também. Bom, só para lembrar, o agachamento sumô, agachamento que prioriza a parte também interna da coxa, tá? E a remada no TRX, aquele movimento que eu trago as mãos na altura do peito, tá? Por que usar o TRX? Que eu gosto de trabalhar muito a região do core também, né? O funcional tem essa característica de um exercício trabalhar vários grupos musculares ao mesmo tempo. Vamos lá, passado isso, eu coloco aqui para ela, ó, escada de agilidade, que é uma coisa que a gente tem aqui, 2x1. Vou mostrar para vocês depois ali no videozinho, tá? Vamos botar as repetições também. Aqui, ó, nesse dia eu estou dando uma ênfase maior na intensidade de membro inferior, tá? E um volume um pouquinho maior para membro superior, tá? Então, 2 séries de 12 e 2 séries de 15. A escadinha aqui eu botei 2 séries também, tá? De 2 voltas, que ela vai fazer nessa escada. Depois, botei aqui, ó, deslocamento lateral com a mini band, tá? Alternado com supino com halteres. Aí, mesma ideia, tá? Ó, tá torto pra caramba isso aqui, hein? Mas vamos lá. Aqui, 2 séries de 12, tentar focar, forçar um pouquinho mais aqui o elástico nesse movimento, tá? E no supino, 15 repetições. Depois disso, vou fazer uma rotação do tronco usando o elástico, usando uma TheraBand, tá? Também, ponho 2 bloquinhos aqui de 12 repetições. Passado isso, exercício para ombro. Desenvolvimento. Alternado, e aqui um pouquinho mais funcional, e pensando na Dona Joana, subida no caixote. Simular um pouquinho mais aquele movimento que ela tem dificuldade, o movimento de subir e descer a escada, tá? Então aqui, ó, membro superior, a gente está com volume mais alto, membro inferior, e esse exercício é um pouquinho mais intenso, exige mais, vou botar 8 repetições para cada perna. Lá no finalzinho, ainda coloco um abdominal, a gente chama de infra, tá? Infra-abdominal. Infra-umbilical. Né? 2 séries, aqui eu posso trabalhar com um volume um pouquinho maior, de acordo com o nível de capacidade funcional dela. Eu ponho 20 repetições, tá? Então, gente, vocês podem ver aqui, ó, que é um treino teoricamente simples, tá? Mas ele é equilibrado, porque aqui, por exemplo, ó, membro superior, tem um exercício para costas, tem um exercício para peito, tem um exercício para ombro, tá? Parte inferior do corpo, agachamento sumô, pega mais a parte interna. Deslocamento lateral com a mini band, eu vou pegar essa parte externa e vou trabalhar um pouco do glúteo já também, tá? Subida na caixa, no caixote, né? Tanto parte anterior, parte posterior, glúteo também, tá? E vai trabalhar também a panturrilha. E também, aqui na rotação do ombro, a rotação do tronco, aliás, eu trabalho não só a parte de oblíquo, como core também. E no abdominal infra, a parte mais do reto abdominal. Então é um treino totalmente equilibrado, tá? Tem uma parte também que exige um pouquinho mais do condicionamento dela, que é a escada de agilidade,
tá? E é importante também nessa fase estabilizadora que a gente está, do microciclo, eu posso incluir aqui exercícios de dupla tarefa, que são bem legais de trabalhar com alunos idosos também, tá? Vou mostrar aqui para vocês, no nosso caderno agenda, como é que eu prescrevi esse treino, tá? Para vocês conhecerem também esse material que a gente utiliza. Gente, então aqui, ó, esse aqui é o caderno agenda da Ativa Clube que a gente criou, tá? A gente consegue colocar todas as informações do nosso aluno. Então, não só a parte de sessão de treino, mas também tem toda aqui as informações do nosso aluno, desde a periodização dele, toda a parte de avaliação física, resultado, está tudo dentro do caderno da agenda, tá? Então, facilita muito para a gente ter esse tipo de material, tá? Então, como eu mostrei para vocês ali no Flipchart, no quadro, aqui, ó, eu tenho o objetivo do treino do aluno, então, o momento, a fase em que ele está. Tem a parte da anamnese dos dados vitais, tá? Que eu peguei do aluno no dia. E aqui, ó, tem um espaço para eu colocar o treinamento. Então, aquele treinamento que eu prescrevi, eu tenho todo ele registrado aqui. Ó. No final, a gente coloca aqui as observações, que nada mais é do que o feedback, aquele que a gente falou para vocês. Então, passada a aula, eu vou conversar com o aluno e vou saber dele como é que foi essa aula, tá? E eu vou deixar tudo registrado aqui, porque todas as informações que eu tiver a respeito do meu aluno vão estar registradas, e quando eu começar a aula seguinte, no outro dia, antes de começar essa aula, eu vou revisar o que aconteceu na aula anterior. E, gente, para idoso, isso faz muita diferença, porque o que aconteceu na aula passada pode ter influência na aula seguinte, tá? E essa estrutura de treino aqui é uma estrutura, um exemplo que eu trouxe para vocês, essa sessão de treino, de como é que eu fiz para elaborar esse treino aqui, seguindo aqueles 3 passos, tá? Isso aqui pode mudar, obviamente, de acordo com o objetivo do aluno, com o nível de capacidade funcional dele, com o nível de condicionamento físico dele, com as restrições que ele tem, tudo isso aqui pode ser mudado. Isso aqui é um exemplo que eu trouxe me baseando nas características da dona Joana e também na fase de treino que ela se encontra. Mas o que eu queria trazer para vocês é a importância de vocês terem uma estrutura de treino para poder prescrever assim com mais segurança, né? E com facilidade, porque a partir do momento que eu sei as características do meu aluno e eu tenho uma estrutura de aula, fica muito mais fácil para eu montar meus treinos, fica muito mais prático. E vocês veem assim, como é legal de estar mostrando isso aqui para um aluno nosso. Com certeza ele vai te valorizar mais, você explicando para ele por que você está fazendo tal exercício, por que você está trabalhando tal objetivo nesse momento, tá? A gente ganha, assim, um respaldo muito grande por parte dos alunos, mostrando conhecimento e mostrando esse conteúdo para ele. Não só com ele, mas daqui a pouco para os familiares que moram com ele, com os profissionais de saúde que trabalham com esse aluno. Então, a gente ter um método vai nos valorizar cada vez mais, certo? Esse era o tema que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Espero que vocês aproveitem. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever para a gente, tá? Quiserem dar sugestões também de conteúdos, escrevam que a gente vai estar produzindo mais conteúdos aí para passar para vocês. Certo, pessoal? Fiquem bem, até o próximo episódio e a gente vai se falando. Um abraço.